A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast, seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando liderança na Igreja de Cristo. E hoje estaremos dando início à lição 9, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Ao longo deste trimestre estamos estudando um tema central que está pautado em liderança. Nas lições 1 e 2 fizemos apanhados explicando o que era liderança e o que não é liderança cristã, bem como algumas coisas da personalidade, a pessoa do líder. E a partir da lição 3 estamos estudando alguns personagens bíblicos e a sua liderança, ou seja, estamos pautando a lição, conforme o autor da lição nos colocou, em cada lição falando sobre o aspecto da liderança de um personagem bíblico. E hoje chegamos no modelo perfeito. Qual é o modelo perfeito? É Cristo. Então, na lição de hoje nós vamos falar sobre o modelo de liderança que foi deixado por Cristo, que é o modelo a ser seguido por todos aqueles que estão em uma posição de liderança e todos aqueles que um dia e que almejam exercer uma função de liderança no seio da Igreja do Senhor. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre Jesus escolhe os seus discípulos. Aqui ele está mostrando a convocação dos apóstolos. Ele vai citar o texto de Mateus capítulo 10, que é até o texto bíblico desta lição, mostrando o chamado, como aconteceu esse chamado. A Bíblia nos mostra que Jesus tinha seguidores, tinha discípulos. Porém, nessa escolha desses 12 homens, Jesus, conforme o Evangelho nos fala, passa a noite em oração. E quando está passando a noite em oração, no outro dia, ele vai escolher dentre todos aqueles seus seguidores 12. Por quê? Por aqueles 12 que ele escolheu. Foi aqueles 12 que ele iria investir, iria treinar para dar prosseguimento à sua missão aqui na Terra. Porque a função do verdadeiro líder é essa, é preparar pessoas. O líder que prepara pessoas, ele está preparando que as pessoas sempre vão estar à frente da obra. E quando ele prepara uma pessoa, aquela pessoa que foi preparada por ele, que foi seu liderado, vai se tornar um líder, vai seguir o exemplo do seu mestre, ou seja, vai ter sempre alguém à frente da obra, vai ter sempre alguém fazendo com que a obra não pare. Por quê? Porque está plantando pessoas. Quem planta as pessoas, meu irmão, tem uma visão futura. Então, Jesus tinha essa visão. Então, ele convoca os 12 apóstolos para cumprir essa missão, a qual ele inicia, a qual ele dá o pontapé inicial. E Jesus chama, mas não os deixa despreparados. Mas quem chama, vocaciona. Quem chama, capacita. E foi isso que Jesus fez, porque ele chama os apóstolos e também os envia. É o que está registrado nesse capítulo 10 de Mateus. Ele chama os 12 e os envia. Ou seja, Deus, através de Cristo, dá autoridade para aqueles homens para levar a palavra. Não apenas levar a palavra, mas que viesse transformar a vida, curar doentes, ressuscitar mortos e anunciar que o reino dos céus é chegado, o reino de Deus chegou e Jesus os envia, porque é para isso, meu irmão, que um líder prepara as pessoas. Ele chama, capacita, prepara e envia para que todos estejam envolvidos na obra. E foi isso que Jesus fez. No início de seu ministério, ele vem e vê aquela situação. Chama 12, os 12 que nós chamamos de colégio apostólico, que é os 12, o ciclo fechado ali, os 12 apóstolos. Os discípulos de Cristo, é esses que inicialmente ele envia. Porém, o autor da lição coloca com muita maestria aqui, que ao final Jesus percebe que 12 não era suficiente. Por isso depois ele chama mais 70 e manda em dupla as comunidades para pregar. Mas no final Jesus olha que vê que a seara é muito grande. E Jesus entende e compreende que a seara é grande e precisa de pessoas capacitadas e preparadas para fazer a obra. E ele diz:
A seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai para o dono da seara para que mande ceifeiro, que Jesus entendia que a obra só vai para frente quando tem pessoas e pessoas comprometidas em anunciar e levar a palavra de Deus conforme ele nos ensinou. O primeiro tópico, o autor encerra falando sobre os apóstolos são orientados, porque depois de Jesus separar eles, Jesus concede a eles autoridade, aquilo que nós estávamos falando, mostrando o que eles deveriam fazer. É orientação. Jesus prepara, capacita e envia, mas para enviar, ele tem que orientar. O líder é o que orienta. O líder é o que influencia os seus liderados para fazer com que a missão seja alcançada. Mas para a missão ser alcançada, tem que ter uma orientação, tem que ter as diretrizes do que fazer e o de que não fazer. Por isso, quando Cristo manda os apóstolos, ele dá as orientações. Vocês vão ir, vão curar, vão libertar, vão ressuscitar mortos. Em toda a cidade, procure nessa cidade se hospedar em um lugar onde seja pessoa justa. Se aquela pessoa receber a vossa paz, que a paz de Deus repouse sobre aquela casa, mas se não receber, a paz volta para você. Não se preocupe, Jesus estava dizendo, não se preocupe com quantidade, se preocupe em fazer aquilo que foi determinado para você. Era um ensinamento que depois Paulo expande, mostrando que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, Cristo, quando envia os apóstolos, ele está dizendo, não se preocupe se alguém vai ouvir ou deixar de ouvir, mas vocês têm que anunciar, porque o que eu falei ao pé do ouvido de vocês, vocês têm que subir nos telhados e anunciar. Jesus estava dizendo, o que vocês estão ouvindo aqui, o que vocês estão sendo instruídos, o que vocês estão aprendendo aqui comigo, vocês têm que anunciar para todos. Tem que anunciar para todos. Então Jesus dá essa orientação. Ele chama, ele envia, mas ele orienta. O líder deve orientar. Não é levantar as pessoas só por querer ou porque acha que a pessoa merece estar naquele lugar. Mas muitas pessoas estão sendo colocadas, mas não sabem o que vai fazer. Por quê? Porque muitas vezes não teve a orientação adequada. E esta lição veio para mostrar isso, que nessa escolha dos seus discípulos, Jesus convoca, orienta e envia, que isto é a função de um líder. E Jesus deixa o exemplo maior, porque ele é o maior exemplo por excelência. E todos aqueles que almejam ter sucesso em sua vida, tanto espiritual quanto dentro da liderança cristã, se seguir a Cristo vai ter um bom êxito, porque Cristo foi o modelo perfeito, o modelo ideal deixado por Deus para que nós possamos seguir os seus passos. O tópico 2 vai falar sobre o treinamento de Jesus. Aqui vem falar sobre força na fraqueza. O que aqui o autor está trazendo para nós? Está nos mostrando que a escolha dos 12 discípulos de Jesus não foi dentro da área acadêmica, não foi dentro das faculdades teológicas, não foi dentro, meu irmão, de grupos de estudos bíblicos, não. A escolha de Jesus foi de pessoas simples. Olha como Jesus vai na contramão. Porque se fosse uma pessoa, eu vou preparar 12 pessoas para prosseguir a minha obra. Ele poderia ir aonde? No Sinédrio, junto aos fariseus, porque eram pessoas que tinham conhecimento já da lei, tinham conhecimento das Sagradas Escrituras, mas eram pessoas, meu irmão, corrompidas. O exterior estava enfeitado. É como sepulcro caiado. O que é o sepulcro? É onde as pessoas são enterradas. Por fora tem flores, lapidam pedras, ornamento, deixa tudo bonito, mas dentro está podre. Era isso que Jesus estava dizendo, porque Jesus, meu irmão, não vê como nós vemos, ele vê o interior, ele vê o que está escondido, ele vê o que está no coração do homem. Aqueles homens tinham conhecimento, tinham a lei, tinham as escrituras, mas só era aquilo, eles só conheciam a casca, mas o interior deles estava podre. E Jesus, quando olha para os discípulos, quando começa a chamar, pescador,
cobrador de imposto, pessoas que não tinham, meu irmão, conhecimento teológico, conhecimento bíblico, mas as pessoas viam apenas o exterior, mas Jesus olha para o interior e vê que ali tem potencial. E Deus, quando chama, é porque Ele conhece, e Ele capacita, e Ele prepara. E Jesus vê essa força na fraqueza daqueles homens que seriam lapidados por Ele durante o seu ministério aqui na terra. E Jesus chama essas pessoas agora e forma para passarem pelo treinamento, ou seja, vão seguir a Cristo, vão aprender de Cristo, vão andar de Cristo para fazer a vontade de Cristo. E o autor vai prosseguindo falando que essa força na fraqueza desses homens que são escolhidos, e também vai falar sobre o processo do treinamento, mostrando aqui que Jesus chama essas pessoas e dá o nome de apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado em nome de outro. Isso é que é o apóstolo. Então, todos que foram chamados por Jesus estavam sendo enviados por ele, ou seja, estava fazendo uma obra que não era deles. Isso que também deve ficar ciente, a obra é de Deus. Nós somos apenas servo. Deus chama, Deus capacita, Deus prepara e Deus envia para fazer a obra dele. Não é a obra minha, não é minha essa obra. A obra é de Deus. Nós somos servos, as pessoas têm que entender isso. E nesse processo de treinamento, é um processo lento, é um processo gradual. Por isso Jesus chama-o para o seguir. Vem, segue-me. E aqueles homens começam a seguir a Jesus e começam agora a aprender com Jesus, a ver Jesus praticando, porque Jesus ensinava mais pela prática do que pelos sermões e pregações. E isso é tão claro que Jesus não deixou nada escrito, justamente por isso, porque ele preparou as pessoas, ele ensinou mais pela prática e não unicamente pela teoria, que essa é uma característica maior de um líder. A maior característica de qualquer líder é o exemplo. Se ele não dá o exemplo, é porque ele não é verdadeiramente um líder. A característica fundamental do líder é o exemplo. A influência vem através do exemplo. E foi isso que Jesus fez nesse processo de treinamento dos seus discípulos, que durou ali alguns meses, alguns anos, na verdade, né? Aproximadamente ali 3 anos. O autor coloca 1 ano e 6 meses. Não sei por que ele colocou 1 ano e 6 meses, porque nessa caminhada de Jesus caminhou aqui na terra durante aproximadamente 3 anos, mais ou menos 3 anos, e certamente os discípulos ficaram com Cristo quase 3 anos, e não apenas 1 ano e 6 meses, mas ficaram um longo período, se vamos falar assim, um longo período, né? Porque foram mais ou menos 3 anos. Então, esse processo de treinamento aconteceu dentro desse período, quando Jesus começa o seu ministério, depois que é batizado nas águas por João Batista, passa pela provação da tentação no deserto e começa seu ministério público. E agora ele separa os homens, prepara as pessoas para exercer, para fazer com que a missão não se estacionasse quando ele partisse, mas que continuasse. E foi para isso que ele fez esse treinamento. Chama aquelas pessoas que para muitos não eram desqualificadas, eram despreparadas, mas ele conhecia o que estava no interior, ele conhece o que está na mente, do coração, ele conhece a pedra preciosa que cada um tinha dentro de si, escolhe aqueles 12 discípulos, passa por esse processo de treinamento lento, gradual, mas também espontâneo, porque as pessoas que foram aceitar o convite de Jesus foram porque quiseram, ninguém foi obrigado. Jesus diz: vem, segue-me, eles seguiam, ninguém era obrigado. Jesus não obriga ninguém, meu irmão, a oferta é dada para todos, mas Cristo não vai colocar de forma impositiva para as pessoas fazerem aquilo que não querem fazer. Porque a pessoa tem que ser impactada, e os discípulos foram. E quando as pessoas são impactadas, ela reconhece que verdadeiramente estão fazendo a obra de Deus, que é uma tão grande obra. E o resultado do treinamento, o que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus morre. Ele fala para os seus discípulos que ele iria partir, mas ao 3º dia ressuscitaria. Mas os discípulos ficaram tristes e cabisbaixos porque Jesus morreu. O mestre morreu, o professor morreu, aquele que os treinou morreu, e os discípulos ficam certamente abatidos, tristes, cabisbaixo. Como ovelha que não tem pastor.
Mas ao terceiro dia, meu irmão, Cristo ressuscita. A fé deles são revigoradas, porque eles estão vendo o Cristo ressurreto diante deles. E aquilo fortalece, meu irmão, a alma deles. Fortalece a vida deles para serem líderes, proclamadores do Evangelho. E eles vê o resultado de tudo aquilo que passou por Cristo, porque Cristo veio para mostrar que ele tem o poder sobre todas as coisas. Cristo mostrou isso para eles. Ele tem poder sobre o vento e sobre o mar. Os discípulos viram isto. Ele tem poder sobre a morte, ressuscitar pessoas. Cristo também fez isso. E ele tem poder para dar a vida àquele que morre nele. E foi isso que aconteceu com ele, porque pelo poder do Espírito Santo, Cristo é ressuscitado. Porque eles viram que Cristo morreu, Cristo foi sepultado. Mas depois de 3 dias, Cristo ressuscita e passa aqui na terra 40 dias e deixa a promessa do Pai para eles, para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, como foi e aconteceu. Depois de 10 dias que Cristo ascende ao céu, eles são revestidos de poder, ou seja, são capacitados. Por quê? Porque eles receberam treinamento. E Cristo falou que vocês não devem se preocupar, porque quando você chegar diante dessa autoridade, o Espírito que há de vir sobre vocês vos lembrará de todas as coisas que eu ensinei. Ou seja, foram discípulos, aprenderam, ouviram e seriam lembrados do que? Do que estudou, do que aprendeu. Ninguém é lembrado do que não aprende nem do que estuda. Por isso, faz necessário o estudo da palavra. Essa historinha de que Deus vai me dar a palavra, vou abrir a Bíblia em qualquer lugar e ler, e Deus vai me dar a palavra, é mentira, irmão. O Espírito lembra aquilo que foi estudado, aquilo que foi ensinado, aquilo que antes você meditou, que você estudou. É claro que existe a instrumentalização do Espírito Santo naquela mensagem, mas você tem que fazer sua parte. Cristo disse para os discípulos: vocês serão lembrados, ele vos lembrará de tudo aquilo que vocês aprenderam, ou seja, eles tiveram uma época de estudo, de aprendizado, de treinamento, que foi o que Cristo fez. Então, o resultado desse treinamento ajudou eles ao quê? A serem como dinamites na sua época, porque revolucionou não só Jerusalém, mas a Judéia, Samaria e o mundo, porque o Evangelho alcançou lugares extremos e ermos e ainda hoje transforma a vida, porque tudo isso é resultado do treinamento que Deus, através de Cristo, deu àqueles discípulos, e a chama do Evangelho se propagou por todo o mundo. O terceiro e último tópico, o autor vai falar sobre uma liderança discipuladora, Jesus e o discipulado. Então isso aqui fica claro, por quê? Porque Jesus dá ordem para se fazer discípulo, sim, dá, mas ele não somente a ordenou, mas ele esteve envolvido nesta obra, nesta tarefa. Você pode pegar qualquer mensagem de Cristo, meu irmão. É uma mensagem de ensino, é uma mensagem discipuladora. Cristo sempre estava ensinando. Por quê? Porque o ensino eficaz, meu irmão, transforma a vida. Isso é o que? Isso é discipular. O que é discipular? É ensinar, é capacitar as pessoas para que tenham entendimento das verdades contidas nas Sagradas Escrituras. E era isso que Cristo fazia. Por isso, quando ele via aquelas pessoas e entendia que aquelas pessoas não iriam compreender a mensagem que talvez ele poderia trazer de forma erudita, ele fazia através de parábolas, ou seja, pegava coisas do dia a dia, coisa comum do cotidiano das pessoas, para ensinar, para mostrar uma realidade espiritual, para que as pessoas viessem a compreender, e as pessoas entendiam. Essa era a forma que Cristo discipulava, e isso ele está mostrando não só para os apóstolos, mas para as pessoas que estavam ao seu lado. Por quê? Porque ele estava em um processo de
treinamento, ensinando, mostrando como deveria ser feito, como deveria ser feita a dedicação, o tempo que aquelas pessoas levariam para ensinar, e mostrando também que o discipulado não é coisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses e 1 ano, não, mas é para toda a vida. Nós somos discípulos de Cristo desde que aceitamos e nos convertemos a Ele e caminhamos agora ao seu lado, fazendo a sua obra, até o dia que Ele voltar, ou o dia que nós partirmos dessa terra. Até esse dia somos discípulos de Cristo, ou seja, estamos em um discipulado constante, aprendendo sempre aos pés de Cristo, meu irmão. Então, o modelo do discipulado de Jesus foi esse modelo que ele deixou. Ele não só treinou seus ajudantes, mas deixou um modelo de discipulado para nós. Jesus não tratou o discipulado como algo isolado em seu ministério. Pelo contrário, essa prática permeou toda a sua trajetória terrena. Afinal de contas, todas as suas ações se deram na presença de seus discípulos, porque Jesus estava mostrando um modelo, e esse modelo é o modelo perfeito. Cristo deixa o modelo perfeito para todos aqueles que almejam e que exercem papel de influência dentro da igreja. E por fim vai falar sobre o líder discipulador, aqui mostrando que o chamado de Deus deve-se ser a semelhança de Cristo. Todo líder deve empenhar para que sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. E Jesus deixou este modelo, conforme também as Sagradas Escrituras nos deixam, que nós devemos honrar e aceitar o próximo, instruir os outros, ser compassivo, pronto a perdoar, encorajar os outros. Então, meu irmão, quem é líder? Porque a verdadeira liderança é o líder servo, o líder discipulador. Ele não busca o próprio benefício. O líder cristão, ele está sempre preocupado em beneficiar, em ajudar o próximo, ajudar os outros. Essa é a marca do cristianismo. Por isso Cristo falou que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E como é que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos teu, Cristo? Quando o mundo vê que vocês amam um ao outro. É nisso que o mundo vai reconhecer que você é discípulo de Cristo. Então, o líder discipulador, meu irmão, deve entender que ele deve exalar o bom cheiro de Cristo, porque Cristo deixou o exemplo. Então, é nessa formação de caráter cristão, para o líder, ele deve ter em mente isso, que deve fazer com que as pessoas imitem a Cristo, fazer com que as pessoas sigam os passos de Cristo, porque é de Cristo que nós temos o modelo perfeito e o modelo, meu irmão, eficaz para exercer qualquer liderança no meio do povo de Deus. Então, assim, nós estamos encerrando nossa lição de número 9 das lições bíblicas jovem e falamos sobre o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.